Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da Atual Podcast. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Hoje nós estamos gravando aqui um podcast. Vamos falar um pouquinho aí sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança. E para que a gente pudesse explanar um pouco esse tema que nós vamos estar abordando aqui hoje, eu convidei a Marina Lourenço, que é uma mulher empresária, empreendedora, né? Já teve a sua participação com a gente em várias edições da revista Atual e ela que está à frente da Arte On. Hoje nós vamos falar sobre uma terapia ayurvédica, que é uma terapia que trata aí mulheres, crianças e todos os tipos de pessoas também. A gente vai desbravar um pouco esse conteúdo. Primeiramente, queria agradecer, Marina, pela sua presença, a gente poder bater um papo hoje. Eu confesso que é um tema um pouco difícil para mim, viu, gente? Mas essa mulher, ela entende de tudo isso e a gente vai desmistificar um pouco esse tema, falar um pouco sobre essa terapia. E eu tive lá no espaço dela, pude conhecer, a gente já conhecia o espaço, mas voltei agora recentemente e fiquei surpreso pela estrutura que você tem lá na Arte On. Muito obrigado pelo convite, viu, Marina? Obrigado você. Vamos falar um pouquinho sobre a terapia que eu acredito assim que as pessoas, eu não diria que é uma terapia alternativa, né? Porque tem muitas pessoas que já vêm de muitos anos, né, se tratando com esse tipo de terapia, o yoga, né, que é algo assim, eu não diria que é moda, mas assim, muitas pessoas antigamente, né, não tinham acesso, né, as pessoas por conta da internet e hoje com todas as informações que a gente tem, as pessoas estão buscando alguns tratamentos alternativos e, enfim, lá na Arte On a gente sabe que você tem uma série de tratamentos aí que ajuda mulheres, tanto para tratamentos ansiedade, depressão, enfim, bastante coisa. Mas para a gente começar o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Marina, quem é a Marina, como que você começou com a Arte On, né? A gente sabe que a Arte On hoje é uma das referências aqui na nossa cidade, em Piracicaba e na região também. Contar um pouquinho da sua história, Marina. Bom, eu iniciei essa jornada após uma depressão, né? É sempre assim, né? A gente procura sempre por algo maior quando a gente está lá no buraco, né? Eu perdi uma filha em Portugal e retornei ao Brasil e aí conheci yoga, né? Em Ubatuba. Fui morar para Ubatuba e conheci yoga. E já no primeiro dia, né, que eu entrei em contato com o yoga, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu sei que isso vai transformar a minha vida e é isso que eu quero. E com o decorrer de poucos dias, eu já tinha certeza que eu queria trazer isso também para mais pessoas, que eu queria trabalhar com isso, que eu queria expandir, né, para mais pessoas. Sempre foi o meu desejo desde o primeiro dia. E aí eu comecei a investir em cursos, fui para São Paulo porque eu sou bem crítica, né? Então, assim, eu tinha um professor muito bom em Ubatuba, me formei com ele, quase me formei com ele, mas aí fiquei sabendo de uma mega professora também em São Paulo e acabei indo acabar minha formação lá com ela, que é a Márcia De Luca, né? E logo conheci o Dr. Ruguê também do Ayurveda. Então tudo foi muito junto assim, né? Eu fiz um curso também de yoga massagem com uma mestre muito bacana, que é a Pudya Punita. Fiz alguns cursos também de Ayurveda, entretanto, até eu conhecer o Dr. Ruguê também. Mas depois que eu conheci o Ruguê, aí a história fechou para mim. Isso há quantos anos atrás? Ai, foi em 2004 eu comecei a jornada, né? Acho que em 2006, 2007 eu conheci o Ruguê, foi por aí. E aí eu já comecei meu curso de formação com ele, um curso de formação completo, né? Porque eu tinha feito focos do Ayurveda, né? Assim, yoga massagem ayurvédica, que não é clássica, né? Mas que a gente já falava sobre doshas e sobre tudo isso. O yoga com a Márcia De Luca, que ela já é um yoga... Eu fiz o curso de doshas, né, com ela. Então, o yoga voltado para os doshas, para os desequilíbrios do Ayurveda. Então, fiz também alguns cursos de fitoterapia, né, com o Dr. Luiz Guilherme. E fui fazendo cursos, assim, isolados, né? Mas, quando eu conheci o Ruguê, eu escolhi o meu professor, né? Eu realmente percebi com quem que eu queria estudar, porque ele é uma referência mundial. E não só isso, não basta isso, né? A identificação que a gente tem, né? O modo de ensinar e tudo isso me encantou. Tanto que hoje eu dou cursos dele também lá na Arte On, né? Nós somos um espaço de escola credenciada também do Dr. Ruguê, de Ayurveda.
Então, eu me apaixonei por essa medicina, né? O Dr. Ruge, ele é uma pessoa que, quando você conhece, você se encanta, né? E ele é muito fiel, né, ao Ayurveda, da sua base, né? Assim, como ele é realmente, né? Então... Quando você começou, na verdade, você procurou o yoga para buscar um tratamento. Na verdade, eu fui buscar o yoga por nada, assim. Foi uma vizinha que me convenceu aí, porque eu nem estava achando que eu ia encontrar nada ali, né? Sim. E eu saí de uma depressão profunda, assim. Parece que no primeiro dia eu já comecei a melhorar, né? Então, foi uma coisa, assim, impressionante. É muito comum as pessoas procurarem, né, esses tipos de tratamento, né? Sim. Vamos dizer assim, para depressão, ansiedade. Está Sim. muito ligado a esse perfil de pessoa que está Hoje o que a buscando. gente mais vê é esse tipo de problema, né? As pessoas tendo problemas de ordem mental, né? Então, é comum que as pessoas venham mais por isso mesmo, né? Ninguém vem procurar o yoga pelo que ele realmente é, né? O yoga é um caminho de autoconhecimento e de transcendência até do ego, né? E a gente visa alcançar samadhi, que é a iluminação. Ninguém hoje está muito importado com a iluminação, né? As pessoas vêm mesmo à procura de cura. Sim. Né? Então, foi aí que eu entendi que a Ayurveda fazia total conexão com o yoga, né? Porque o Ayurveda vem trazendo essa cura a todos os níveis, a cada tecido do nosso corpo, né? E ele, junto com o yoga, ele se torna uma potência, né? É uma combinação Uma combinação perfeita, perfeita. Embora um não dependa do outro, né? Você consegue trabalhar eles isolados. Isoladamente, exatamente. Ô Marina, e aí você, em Ubatuba, quando você teve o contato, veio de Portugal, enfim, como que você chegou em Piracicaba, Artion, como que começou? Eu vejo que você tem uma estrutura grande, né? Assim, um espaço maravilhoso. É um prédio, assim, que eu não sei quantas pessoas você consegue atender ao mesmo tempo, mas, assim, é uma estrutura que você não... É difícil, não começa daquela forma, né? Provavelmente você foi crescendo, Fui enfim. crescendo. Eu era pequena em Ubatuba, né? Eu já vinha de muito empreendedorismo, né? Antigamente eu trabalhava com beleza, com estética. E eu tinha um espaço em Portugal e não queria mais ser dona de nada, não queria mais, né? E fui trabalhar para outra pessoa. O meu espaço de yoga era dentro de casa, eu atendia com as massagens dentro de casa mesmo, né? Era pequeno e comecei a fazer uns sabonetes, umas coisas que eu tinha que pôr um nome ali, porque eu fui fazer o curso de fitoterapia, né? E aí coloquei Artion e ficou o Artion. Quando eu resolvi vir para Piracicaba, porque eu queria expandir meus estudos, eu estava em Ubatuba e era difícil para eu me locomover para cursos e tudo isso, então eu fiz uma forcinha lá com a família para a gente se mudar para Piracicaba, que eu tenho familiares aqui, né? Mas foi engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que meus irmãos, meus amigos falavam: você é doida, você não vai conseguir trazer Ayurveda para cá. Aqui o pessoal é muito fechado, ninguém vai te ouvir, né? Yoga, Ayurveda, ainda mais cobrando o que você cobra. Imagina, quem que vai pagar isso? Eles pagam uma massagem relaxante tão pouco, né? Tipo, menos da metade, Sim, né? sim. E eu falava, não, mas eu vou trazer Ayurveda. Eu sempre acreditei muito no meu trabalho e naquilo que quando eu acredito em algo, eu sempre dou o meu melhor e eu consigo passar isso para as pessoas. Eu falei, não, vai dar certo sim. E aí eu abri um espaço pequeno ali perto do Carrefour. Depois de um ano, eu já estava na Vila Resende, aqui perto, na Dona Lídia. Também com espaço maior já. Que eu conheci você aqui. Foi. Na Dona Lídia. E aí, depois eu falei, não, agora eu tenho que ir realmente para outros, né? E, na verdade, você acredita porque você foi a paciente, vamos dizer assim, que usou da medicina alternativa. Talvez, não sei se seria essa palavra alternativa, porque tem pessoas que procuram como... integrativa, integrativa, né? Integrativa, porque ela interage, né? Interage até com as outras. Né? Sim, e é uma medicina como uma outra qualquer. Sim. Né? Só que ela faz uso de tudo que é natural. Né? E, principalmente, a gente fala que é uma medicina, mas como a minha professora Márcia De Luca fala, né? Ela é, acima de tudo, a cultura do bem viver. Então, não basta, não é aquele tipo de medicina que você vai à procura para tomar um remédio e passar a dor. O Ayurveda vem trazendo, assim, por que você está doente? Vamos na causa, vamos lá ver por que você adoeceu
Então, você está afim de mexer com isso agora? Você está afim de olhar para isso agora? Aí a gente vai te curar. Né? Agora, se você não tiver afim de tomar autorresponsabilidade daquilo que está acontecendo com você, de olhar para aquilo para se curar, aí vai ser difícil com a Ayurveda. Você vai ficar querendo remédios. Eu tenho pacientes assim também, né? Que ficam, não, mas aquele remédio fez muito bem, porque realmente é maravilhoso. Fitoterapia é tão bom quanto o remédio, né? Alopático, não tem diferença. É remédio, do mesmo jeito. Ai, aquele remédio foi tão bom para minha cabeça, nossa, eu fiquei super bem. Não, mas a Ayurveda não é isso, né? A gente tem que ir lá na causa, buscar a causa e a gente tem que resolver. A Ayurveda é uma combinação de vários tratamentos multidisciplinares ou ela é um tratamento isolado? Por exemplo, a minha pergunta a Ayurveda ela vem associado com um tratamento, por exemplo, de um profissional psicólogo ou com os produtos? Sim, a gente pode trabalhar com qualquer... Eu já trabalhei com psiquiatras. Com psiquiatras, né? Então, sim. assim, o meu paciente tomando remédio psiquiatra e eu em contato com o psiquiatra e a gente tentando reduzir o remédio dele com as terapias do Ayurveda. Normalmente, quando a pessoa vem com uma medicação, a maioria das vezes a pessoa já chega medicada para nós, a gente faz essa ponte, né? Mas o Ayurveda é uma medicina que ela pode, desde o início, se tratar só com medicina. Né? A pessoa ela pode se tratar só 100%. com medicina, 100%. E aí envolve fitoterapia, envolve alguns procedimentos de massagem, porque a massagem para o Ayurveda ela não é só algo estético ou algo relaxante. Né? Ela é um tratamento. Né? É um tratamento terapêutico, porque ali estão óleos medicados, a gente vai lidar com pontos de energia físico e sutil, né? A gente mexe nos pontos marmas na massagem. Então, a gente põe óleo para remover as toxinas do corpo e depois a pessoa vai para a sauna para ajudar a tirar aquelas toxinas do corpo dela em algumas massagens. Tem vários tipos de massagem e vários tipos de procedimentos também para dor, para essas causas mais urgentes. Assim como desintoxicações a nível celular também. Então, é a única medicina, por exemplo, que limpa efetivamente, comprovadamente, por exemplo, o fígado, o intestino, o estômago, a mente, o sangue, né? Comprovado que eu digo porque a gente faz exames antes e depois, né? Sim. E assim, os médicos ficam até surpreendidos, né? Porque eles falam, olha, eu já tive paciente que falou, meu médico disse, eu não sei o que você fez, mas continue fazendo. Né? Porque os resultados dos exames mostraram totalmente Quais são os diferente. tipos de tratamento que a Ayurveda pode auxiliar o paciente? Então, como eu estava te falando, o Ayurveda ele tem essa visão geral, né, do ser humano. Então, eu trato desde uma simples cólica, dor de barriga, gripe, até um câncer. Né? A gente mexe com tudo isso, né? E só que, claro, se é um câncer, o Ayurveda, ele não tem os maquinários que a gente tem hoje, né? Toda essa parte médica, a gente... Você integra com o profissional ao tratamento e faz um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Então, tudo vai depender da gravidade daquela questão, Sim. né? Mas o Ayurveda, ele pode auxiliar e ajuda muito em todos os casos, qualquer caso, né? Porque o Ayurveda, ele olha para a doença até antes dela existir. Quando, às vezes, o paciente vai para um médico e diz, olha, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo um desconforto aqui e lá, e o médico fala, vamos fazer exames. Não aparece nada nos exames. Ele diz, olha, você não tem nada, deve ser alguma coisa psicológica, deve ser, né, alguma outra coisa. Para o Ayurveda, tudo são sinais de que a doença vai chegar. Então, a gente cuida antes de que a doença se propague. Né? Porque a gente conhece os sinais. Né? Para a Ayurveda, tudo começa no sistema digestivo. Qualquer desconforto no sistema digestivo vai provocar uma doença futura. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem o intestino preso a vida toda, provavelmente, ela futuramente vai ter problemas, né, desencadeados desse intestino. Então, ela vai ter problemas nos ossos, ou ela vai ter problemas de ansiedade, de mentais, né? Ou Alzheimer.
Então, a gente já sabe mais ou menos o caminho da doença, né? O caminho que a doença toma para chegar em tal lugar. As pessoas têm essa... Porque, assim, quando você fala da Ayurveda, as pessoas, elas sabem que a Ayurveda trata todo esse perfil de paciente, ou elas vê a Ayurveda só o lado emocional, o lado psíquico? Como que é isso? Porque quando você fala, eu imagino mais ela associada com o yoga, que é aquela coisa de você, né, relaxamento, a parte emocional, aquela coisa do estresse. E não, você está propondo, né, dizendo de um tratamento que ele é tão efetivo quanto um tratamento médico, né? Então, o Ayurveda, ele é muito preventivo. Na prevenção. Na prevenção ele trabalha demais e ele quer investir cada vez mais nisso, tanto que o meu professor ele está investindo nisso aqui no Brasil fortemente em trazer isso para as redes públicas. A gente já está em alguns hospitais com Ayurveda na rede pública para trazer essa questão da prevenção, tá? Principalmente. Mas, para você ter ideia, doenças autoimunes que a gente não tem resposta com a medicina, com a Ayurveda a gente tem respostas fantásticas. A qualidade de vida da pessoa muda totalmente. Tipo rinite, por exemplo. Trata rinite? Sim, com certeza, facilmente. Essa é uma das doenças facilmente curáveis. Vamos levar essa turma inteira aqui do estúdio aqui, que tem um povo da rinite aqui que é duro, viu? Mas doenças autoimunes que eu falo mesmo, Sim. Doenças sérias, né? Doenças como esclerose múltipla, artrite reumatoide, né? Tudo isso a gente consegue resultados que muitas vezes a medicina não consegue. Doenças medicina que está tradicional. Muito ligado à dor, né? Principalmente, né? Também. Mas você tem toda essa parte. Vai desde dessa parte até a parte psicológica, que você falou que tem o yoga. Sim, a medicina ayurvédica, ela se usa do yoga muito na parte ayurvédica. Sabe? Ela tem a medicina ayurvédica, ela sim. se usa muito do yoga para essa parte psicológica, desculpa. Tá, no caso seria as pessoas elas podem até confundir, na verdade, a ayurvédica com o yoga, só que na verdade os dois caminham junto, né? Caminham junto, exatamente. Por exemplo, você vai fazer uma prática de yoga e você vai para uma sala onde tem várias pessoas, ou você escolhe personal, né? Mas normalmente é uma sala, né, onde tem várias pessoas praticando. Quando você vem para o meu consultório que você vai trabalhar com Ayurveda, eu vou recomendar para você como se fosse um remédio, um pranayama, uma respiração que você vai fazer 3 vezes ao dia. Assim como você toma o remédio 3 vezes ao dia, você vai fazer a respiração. Ou você vai fazer um mudra, ou você vai fazer um asana, que são as posturas. Entende? Sim, sim. Só para a gente entender, a Ayurveda, ela, de onde aonde começou esse tratamento? Você falou do seu professor, que é referência mundial. Quais são as referências desse tratamento? Aonde se pratica? Onde é usado esse tratamento da Ayurveda? Então, o Ayurveda é uma medicina indiana, né? Lá na Índia existe a faculdade tradicional da medicina tradicional e a faculdade da medicina indiana. Então, você escolhe qual que você quer praticar, né? E queria muito ir fazer a faculdade lá na Índia. É o meu sonho. Eu falei que acho que eu não vou morrer sem ir para lá, porque eu acredito que não tem idade para nada, então não tem problema. Sim. E, assim, eu fiz o curso de formação com esse professor, como eu te falei, né? Mas também fiz o curso de clínica médica, né? Então, a especialidade de clínica médica, a gente estuda as doenças na especialidade. E depois também fiz a formação de saúde da mulher e criança, né? Que é essa parte que cuida mais de gestar, né? Às vezes, uma pessoa que não está conseguindo gestar, que precisa, né, fazer alguma inseminação, alguma coisa assim, também a gente ajuda. Na própria gestação em si, no parto, no pós-parto, né? E no puérpero, né? Que é o pós-parto, né? Nessa questão da mulher no puérpero, que a gente dá muita atenção, porque é uma fase bem delicada da mulher, né? Então, a gente tem todo esse arsenal aí, né? Que a gente trabalha aqui no Brasil. Temos poucos médicos aqui no Brasil, né, formados lá na faculdade. Mas temos muitos médicos trabalhando com Ayurveda aqui no Brasil, porque se formaram, por exemplo, com o meu professor aí, né? Até comigo mesmo, né? A gente tem curso de formação aqui na Artion, e eu já formei várias médicas aqui de Piracicaba, inclusive, né? Então, a gente já tem alguns médicos atuando aqui.
O profissional da área que oferece esse tratamento, ele tem que passar por algumas etapas de formação, Sim, enfim, para você poder ser habilitado, né, isso. pela escola, pela faculdade, para você poder oferecer esse tipo de tratamento. Quais foram os caminhos que você percorreram para chegar aí e poder hoje oferecer esse atendimento, não só para quais tipos de pessoas que pode fazer o curso para ter essa Isso. habilitação? Qualquer pessoa pode fazer o curso, né? O curso é de terapeuta Ayurveda. E aí, dependendo da sua habilitação, por exemplo, se você é um médico, você vai poder clinicar, né? Eu, como fiz o curso de Kaya Chikitsa, que é o curso de clínica médica, né? Então, eu também consigo clinicar, porque eu consigo trabalhar as doenças, né? Certo. Assim como um médico vai conseguir muito melhor até, né? Porque ele tem uma visão da outra medicina também, né? Eu também Sim, tenho, mas muito mais da indiana, né? Dessa sim, área do Ayurveda, né? sim. Então, às vezes, eu tenho que recorrer a alguns colegas médicos também para a gente Discutir, discutir alguma sim, coisa, sim. né? E ajudar ali no Tratamento, procedimento sim. ali, no procedimento daquele tratamento. Mas, aí agora eu me perdi um pouquinho. Você Eu perguntou? perguntei para você sobre quais são as Ah, etapas sim, para sim. você ser habilitado e tal. Então, um terapeuta ayurvédico, né, uma pessoa que se forme como terapeuta, ele pode, por exemplo, fazer as massagens, ele pode seguir um caminho de mexer com a alimentação saudável, ele pode escolher fazer fitoterapia, são os remédios, porque nós fazemos os remédios. Muitas vezes nós fazemos os remédios, né? Eu não tenho muito tempo, acabo comprando, mas Sim, a gente tem faz parte do curso, né? essa habilitação. Essa habilitação. A pessoa pode fazer essa parte de aconselhamento de estilo de vida, de orientação de estilo de vida, como se fosse um coaching mesmo ali Sim, do Ayurveda, né? Orientando a pessoa a ter uma vida mais saudável, né? Então, o terapeuta ele pode atuar nesses campos. Uma pessoa que se especializa em clínica médica ou que é médico, então ele já pode atender clinicamente, orientando doenças mesmo, sim, né? sim. É interessante porque, assim, assim, eu até então conhecia a medicina, né, a ayurvédica, mas não tinha noção do que engloba aí dentro dessa medicina. Na verdade, você pode trabalhar ela isoladamente, independente da medicina clínica, ou seja, a Sim, pessoa pode buscar sim. um tratamento 100% pela medicina ayurvédica, né? Ayurvédica. A gente, cada vez mais a gente vê pessoas que acreditam nisso e que se beneficiam muito com isso, né? Tem uma paciente, paciente idosa que me procurou e quando ela chegou na clínica ela estava com uma pressão altíssima e eu disse, eu não vou te atender, você vai para o hospital agora e eu vou te levar. Eu não vou para o hospital. Você vai me tratar. Eu falei, não, não vou assumir essa responsabilidade, porque nem sou médica, né? Não vou assumir essa responsabilidade, vamos para o hospital agora. E ela falou: bom, então eu vou morrer em casa, então que eu estou indo para casa. Eu falei: não, volta aqui, senta aqui. Aí eu fui, peguei um fitoterápico para baixar a pressão, dei para ela e passado um pouco a pressão dela estava mais equilibrada, não tanto quanto eu gostaria, né, mas mais equilibrada. A gente fez a consulta e essa mulher se curou só com Ayurveda. Hoje ela não usa medicação nenhuma, né? Ela faz a prática de yoga também, não usa medicação nenhuma, é super saudável, é minha paciente até hoje, minha aluna até hoje. É interessante que, assim, cada vez mais a gente vê depoimentos de pessoas que estão buscando esse tipo de medicina. Até então, nos últimos anos, acho que cresceu muito, né? Assim, principalmente por conta da internet, você ter acesso, né, à informação. Antigamente, você tinha mais dificuldade. E agora a gente vê muito. Mas, Ismael, eu acho que as pessoas estão um pouco assim cansadas, né, de serem olhadas como um objeto, né, assim, de procurarem ajuda e a pessoa olhar, eu tenho dor no estômago, e a pessoa olhar para o seu estômago, não para você. Poxa, é um ser humano que está ali na frente, não é um estômago que está ali na frente, né? É um ser humano. Então a gente tem que olhar para a pessoa como um todo, né? As pessoas elas estão entendendo isso hoje, né? Que não adianta elas cuidarem de uma parte delas, elas têm que cuidar de um todo, né? Então muitos médicos hoje já tomaram consciência disso e estão seguindo outro caminho, né? Tem muitos médicos aí nessa linha mais natural,
né? Nessa linha mais integrativa, né? Que olha para a pessoa como um todo, né? É porque, assim, o que eu percebo é que vocês, a Ayurvédica, a medicina Ayurvédica, você busca o começo, o início, né? Porque, assim, a pessoa, é como se você tivesse, por exemplo, a febre, e aí você não trata a febre, você vai tratar a infecção. A medicina Isso. Ayurvédica é mais ou menos isso. Quando você tem um problema, você tem um protocolo onde você A busca causa, a né? causa. Principalmente a gente busca a causa. Qual foi a causa disso? E a gente retirando a causa, o nosso corpo é muito inteligente, né? A gente retira a causa e naturalmente ele volta, ele tem essa coisa de voltar ao natural. Só de você, para você entender assim, todos os dias à noite, quando você dorme, o Ayurveda fala que tem ali um horário, né? Que durante a madrugada ali, que é das 2 às 4 da manhã, que o seu corpo vai processar tudo aquilo que você não conseguiu processar durante o dia, que você não conseguiu digerir, e ele vai mandar para fora, para as extremidades do seu corpo, para o suor, urina, fezes, todas as toxinas, tudo que não é bom para o seu corpo. Então, todos os dias é como se tivesse uma faxineira ali no seu corpo, né? Limpando o corpo e mandando para fora. Tanto é que você acorda, vai fazer um exame de urina, a primeira urina você tem que descartar que está cheio de toxina, eles não, né? Não é legal. Você descarta ela. E é por isso que você também deve fazer as suas fezes durante a manhã, para não ficar com aquilo dentro de você, né? Trazendo mais toxinas, né? E sujando mais o seu corpo. Então, o nosso corpo, ele é inteligente, ele vai mandando fora tudo que não faz bem. Então, se você retira a causa, aquilo vai retornar, né? A Artion, além da Ayurveda, que eu acho que eu diria que é o tratamento principal, não sei se é isso lá na escola, enfim, que vocês oferecem, mas assim, além do yoga, da Ayurveda, quais são os tipos que você falou, alguns nomes que eu desconheço, assim, né? Então, a Artion é estritamente um espaço de yoga e Ayurveda. Não tem nada lá que seja fora disso. Eu tenho uma sala lá que a minha filha atende como psicóloga, porque é minha filha. Mas, assim, Artion é realmente Ayurveda. Totalmente voltada para Ayurveda. E Yoga. Então, é um espaço onde a gente tem cursos, é uma escola também. A Artion não é só um espaço de atendimento ao público, ela é também uma escola, né, em que os clientes não são tratados por esses alunos, né, eles são tratados por profissionais que muitas vezes foram formados pela minha escola também, né, que tem isso. A gente forma muitos profissionais maravilhosos, né, então a gente acredita naquilo que a gente está dando de formação ali. Então, muitos deles são meus ex-alunos, né, de formação. Profissionais que se formaram com você. Exatamente, que eu tenho estreita confiança, né? Quando você fala na saúde da mulher, a gente sabe que hoje, Marina, assim, cada vez mais a mulher tem sido, assim, tem ficado sobrecarregada com tudo que traz, assim, a responsabilidade da mulher. Se a gente pensar numa mulher que é empreendedora, empresária, mãe, né, filhos, às vezes neto, enfim, né, cuidar da casa e tudo mais, a gente sabe dessa sobrecarga. As mulheres que procuram tratamento da Ayurveda, né, a medicina ayurvédica, ela normalmente quais são as queixas, o que você tem recebido dessas pacientes? São pacientes que procuram mais tratamento psicológico, doenças, enfim. Olha, os tratamentos psicológicos, como eu te falei, são o auge de toda a nossa, né, terapia. Inclusive, o Ayurveda ele fala assim que o primeiro fator desencadeante da doença é o fator psicológico. O segundo fator é o fator de estilo de vida. E só o terceiro fator é o fator de alimentação. Muitas pessoas se preocupam muito com a alimentação hoje em dia, né? Mas realmente o primeiro fator é o psicológico. É claro que com uma boa alimentação a gente regula o psicológico, com o psicológico também a gente regula o canal alimentar, né? Porque aumenta o acne, aumenta o fogo digestivo, aumenta a digestibilidade de tudo, né? O mesmo fogo digestivo que digere a comida é o mesmo fogo que vai digerir os meus pensamentos também, né? Então, aumentando essa digestibilidade, o Ayurveda acredita que vai melhorar o geral. Mas o primeiro fator desencadeante da doença é realmente a emoção, né?
Então, vamos pensar que hoje em dia, né, com estresse, com essa loucura que a gente vive de ouvir áudio duas vezes mais, né? E tudo isso está Uma deixando as coisa pessoas... que a mulher procura muito é com relação ao peso, obesidade. Esse é um trabalho que a Ayurveda consegue associar aí com Sim, outros muitos profissionais? terapeutas até têm ganhado bastante dinheiro colocando esse foco, né? Obesidade, né? Que a mulher já fica, opa, né? Ela tem ali uma pequena barriguinha, mas aquilo já faz confusão para a mulher, né? É uma coisa que ela se preocupa bastante, né? Mas para a Ayurveda isso é muito natural. Se você vai fazer um tratamento onde você vai olhar para você inteira, naturalmente você vai voltar, né, para o seu equilíbrio. Então, assim, se você tem uma tendência a ser um pouquinho mais fortinha e você quiser ser magrinha como o outro, você vai arrumar um desequilíbrio. Entende? Pro Ayurveda, não que você tenha que ser gorda, ninguém tem que ser gorda, ter excesso de peso, ter excesso de tecido gorduroso, porque isso nem é bom para a saúde. E por isso mesmo, se você entrar num programa de tratamento, naturalmente você vai assumir o seu corpo original, né? Só que dentro do Ayurveda tem essa questão, né? Quem você quer ser, né? Você mesmo é essa autorresponsabilidade de olhar para quem você é e assumir quem você é, né? E não querer ser o outro. Quando a gente quer ser o outro, o desequilíbrio chega naturalmente também, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Você falou uma coisa aí bem interessante, porque assim, quando você tem um problema de saúde, por exemplo, uma doença X, você vai ao médico e ele vai te receitar lá uma medicação que vai tratar aquela doença, enfim. Ou seja, já existe um protocolo para esse tipo de Sim, problema que o paciente procura determinado sim. profissional ou especialidade. Mas você falou em programa de tratamento, ou seja, para cada paciente você cria um programa de tratamento de acordo com aquilo. Totalmente diferente. Não existe protocolo no Ayurveda. Para você ter noção, tem muitas ervas que elas têm a mesma função. E para um paciente eu receito uma e para outro eu receito outra. Aí as pessoas, os alunos, quando estão iniciando, eles falam: Poxa, mas por que você fez isso? Eu dou supervisão também de Ayurveda para os alunos que estão começando aí a sua jornada, tudo. E aí eles falam: Marina, mas para o outro paciente você receitou essa erva. Por que para esse foi essa? Eu não estou entendendo. É o mesmo problema. Mas é o mesmo problema, mas ali tem a sutileza daquele paciente. Quem ele é, como ele é, num geral. Então, às vezes, uma erva vai ser muito mais específica para ele do que outra. Então, é um tratamento que realmente ele age pela sutileza, né? Pela delicadeza de olhar para a pessoa, de conseguir perceber assim, a energia da pessoa. E a energia daquela planta é parecida com a energia da pessoa, entende? É como se fosse na medicina tem o anamnese, é como se você fizesse uma anamnese do A paciente para gente poder. faz, a minha consulta demora 2 horas, a primeira consulta. Depois os retornos, 1 hora, mas a primeira consulta demora 2 horas. A gente faz uma anamnese geral da vida inteira do paciente, Para você poder criar um programa de tratamento para aquele paciente. específico só para ele. E você citou um caso de uma paciente sua. Quais relatos? O que mais você tem visto com os resultados que a Ayurveda tem no sentido de benefícios, assim, para a gente Muitos, poder ter uma né? noção? Porque, assim, às vezes a pessoa está assistindo a gente e fala assim, pô, eu faz tempo que eu procuro um tratamento, me manda para um médico, me manda para o outro, que isso acaba afetando muito, às vezes, Sim, o sim, psicológico desse paciente, ele não sabe nem onde recorrer mais, né? sim. A gente vê muita coisa, Samuel, desde assim de tomar remédios para essa questão digestiva, de refluxo, né, e coisas assim, esses remédios que anestesiam o canal digestivo somente, né, não acabam por não tratar, né, que as pessoas, a gente sabe que esses remédios têm sempre a contraindicação, né, e assim os efeitos colaterais também, né, que são às vezes muito graves. Então vai desde aí, né, a pessoa conseguir se alimentar de forma adequada e conseguir resolver esse problema, que era um remédio que ela ia usar até o final da vida, né, pelo médico, e de repente ela parar de usar. Isso traz um grande conforto para ela. Até assim relatos espetaculares de mulheres que não conseguem engravidar, né? Eu trabalho muito com mulheres, né, e eu recebo bastante mulheres que não conseguem engravidar e que a gente faz o programa de tratamento, né? Tive inclusive uma que ela chegou para mim bem assim, já em cima da hora, ela ia fazer uma fertilização e eu falei, bom, eu não tenho tempo de fazer o que eu gostaria. Você consegue
dá um tempo lá na fertilização, a gente não, já está marcado tudo. Eu, ok, então vamos tentar fazer o possível aqui. E ela era muito pouco tempo. Ela foi fazer fertilização, não engravidou, já era a segunda fertilização que ela tentava. E depois disso, eu pedi para ela 6 meses. Falei, olha, você me dá um tempo, porque a gente vai conseguir te ajudar, mesmo que seja com a fertilização, Sim. né? Para ajudar você a segurar toda essa história. E nesses 6 meses, ela engravidou naturalmente com a Ayurveda. Então, assim, tem casos espetaculares, né? Se eu for contar, assim, tem muitos casos, A gente vai fazer um podcast tem muitos casos. de uma semana aqui, né, Jorge? Tem muitos O casos. Jorge está dizendo assim, conta mais, a gente quer saber mais casos, a gente quer ouvir. Você falou, é porque assim, é muito comum para você, né? Pra gente que está aqui ouvindo, a gente fica assim, de boca aberta. E quem está assistindo também, provavelmente é a mesma sensação. Sinusite, por exemplo, né? Agora tive um caso agora há pouco tempo com uma paciente com sinusite que ela falou, mas eu sempre vou para o médico quando eu estou num estado assim, né? Você pode me ajudar? Eu posso ir ao médico? Eu falei, você escolhe, né? Mas eu posso te ajudar. E ela resolveu ficar, né? E ela relatou que depois da cura que a gente fez ali com a sinusite dela, que foi diferente dos outros casos, né? Que ela tinha e depois ela ficava ainda com aquela impressão, né? Com aquela rinite alérgica, com tudo aquilo. Passando a sinusite, ela ainda continuava com essas sensações. E que agora ela não sente nada mais, né? Ela realmente conseguiu curar a sinusite que estava num grau bem inflamatório, né? E depois ela ficou sem impressão nenhuma negativa, né? Assim, sem aquela impressão de rinite, de alguma coisa assim, né? Hoje o que eu percebo, assim, o que tem movimentado as pessoas e as pessoas têm atravessado a cidade, enfim, vai até buscar medicina em outros lugares, é com relação à dor. A dor é algo que, assim, o paciente, ninguém convive com dor, né? E aí você tem dores, por exemplo, que é uma coisa muito comum, dor ciática, coluna, enxaqueca, né? que são coisas que tiram a pessoa do seu estado psíquico, emocional, ambiente, social. Esses são um dos... eu vou ser sincera, assim, dependendo da dor, a gente consegue lidar muito bem com a Ayurveda. Por exemplo, você falou no ciático. Tem um tratamento que é feito com trouxinhas e ervas medicadas, que a pessoa sai dali. Eu já tive pacientes que entraram travados da coluna, não conseguindo andar mesmo. Eu não consegui nem subir a escada com eles, eu tive que fazer na sala de baixo, atendê-los na sala de baixo, e saíram dali andando perfeitamente sem dor. Já na primeira sessão, que não é o que a gente aconselha fazer algumas sessões, né? Já tive paciente assim, e assim, não tenho nenhum relato de algum paciente desses que eu fiz e não teve resultado em questão da dor. Né? Uma dor mais difícil da gente tratar é a dor de cabeça crônica, né? Porque ela envolve já um estado mais profundo do tecido. Né? Normalmente, a dor de cabeça crônica está ligada ali a uma intoxicação do fígado. Então, ela envolve fazer uma limpeza desse fígado antes. Então, às vezes, não é uma dor que a gente consegue retirar de imediato. Mas, se a pessoa faz o programa de tratamento, né? A gente limpa o fígado. Porque o espaço Artion, eu estava te falando, ele é único e exclusivamente de Yoga e Ayurveda, mas ele é um espaço completo de Ayurveda. Porque até a gente recebe muitos indianos aí também, médicos indianos, que vêm atender aí no nosso espaço, que a gente promove aí, né? O Dr. Ruguet, eu tenho essa parceria com ele, né? Então, os professores vêm para dar os cursos e acabam atendendo também nos espaços parceiros, né? E eles vêm aqui para o espaço e um deles até me disse, olha, eu ando pelo Brasil todo e nunca vi uma clínica como a sua, né? Como a gente tem lá, que é um espaço completo, que tem tudo. Você, inclusive, tem yoga para os doshas, né? Que a gente não vê em lugar nenhum. Né? Então, a gente trabalha desde do simples ato de fazer uma atividade, né? Como yoga, alguma coisa assim, até essas curas que eu te falei, até as limpezas mais profundas também. Né, do Ayurveda. É interessante você falando, porque, assim, a dor de cabeça, né? Eu lembro quando eu estava em tratamento da Covid, não sei se você teve pacientes que você recebeu durante esse período,
a Covid, um dos sintomas é a parte digestiva, tal, e tudo mais. Eu, pelo menos, tive... É digestivo e respiratório, respiratório, né? né? Mas esse foi um dos meus sintomas. Não tive problema nenhum de respiração, mas a parte digestiva, tinha muita ânsia, tal. E aí eu tomei o boldo, cara. E aquilo me deu uma dor de cabeça. Aí você falou da desintoxicação, porque aquilo lá me intoxicou de um jeito que eu tive uma dor de cabeça tão grande que eu achei que ia morrer, mas eu não sabia que era É porque a boldo. forma que você está tomando o boldo, né? Sim. Porque às vezes Eu a tomei um pessoa... copo inteiro. Eu pessoa, fiquei 20 folhas. Só que assim, o negócio. Eu imaginei que quanto mais verde ficava a água, que aquilo ia me. Cara, me deu uma intoxicação tão grande aquilo lá. Se eu tivesse feito esse podcast com você, eu ia te ligar na hora. Eu falei assim: Marina, me atende que eu preciso desintoxicar o meu fígado, que eu tô morrendo de cabeça. Eu achei que ia dar um troço. Tudo, dentro do Ayurveda, a gente fala que tudo é remédio ou veneno, dependendo da dose. E da forma que se toma, né? E quem é você que está tomando, né? Então, provavelmente, o seu vata é muito alto, o vata ele já é seco, e com alguma coisa muito amarga, astringente, você pirou, né? A dor de cabeça ficou aí a milhão mesmo. Então, tudo vai depender da dose que a gente dá e da forma que toma esse remédio. E você consegue fazer o atendimento desse paciente, por exemplo, se eu tivesse naquele momento ali... Eu atendi muitas pessoas com Covid mesmo, né? Atendi online, atendi presencial. Eu também peguei Covid algumas vezes, né? Porque a gente está ali no meio, né? E tem o pós-Covid ainda, né? Que é algo que a gente vai ter que lidar aí, né? E que o Ayurveda já fala. Então, só para você entender, o Covid. Essa é uma medicina de 5.000 anos atrás. E ela não tem... assim, não é que ela não tem uma evolução, mas assim, a gente faz fielmente o que estão nos textos escritos de há 5.000 anos atrás. Então, você fala doenças mais recentes, como AIDS, como Covid, como vocês tratam? Porque são doenças que surgiram agora. Mas lá nos textos sagrados nossos, lá do Ayurveda, onde está escrito a medicina ayurvédica, já tinha uma doença que, se apresentar dessa forma, você trata dessa forma. Só não tem o nome. Então, os meus professores da Índia foram pesquisar tudo quando chegou o Covid, né, e encontraram a tal doença, como que se tratava. Né? E, a partir daí, a gente tem o protocolo de Covid também, que a gente trata, não como um protocolo fixo, porque aí a gente tem que ver as particularidades de cada um. Como você falou, tem pessoas que atacam o sistema respiratório demais, mas atacam o sistema respiratório mais como um vata e outros mais como um kapha. Por isso que a gente viu aí tantas... flexibilidades aí no tratamento também, né? Que uns ganhavam e lucravam em impor os respiratórios, né? E outros não é? Então, tem essa flexibilidade mesmo. Cada pessoa é uma pessoa, né? Uma pessoa vai se beneficiar, outra não. E tem os que também tinham a parte digestiva, né? Que era o que atuava mais. Só que depois ainda tem o pós. E o pós tem deixado sequelas assim, difíceis de tratar, né? Por exemplo, o esquecimento, né? Não sei se você ficou, mas assim, o esquecimento é uma coisa que fica bem forte depois do Covid. Será que você teve Covid, Giovanni? Que você esquece tanto. Esquecimento. Ele fala que não teve, acho que ele teve, viu, Jorge? Seu pai teve esquecimento. Esquece, assim, fica... Cara, parece que apaga tudo, né? Eu tive também, né? Tive que tratar. Então, são sequelas que a gente depois tem que tratar, né? O pulmão mesmo, ele fica bem enfraquecido. Então, você tem que tratar de rejuvenescer os seus órgãos depois do Covid. Então, mais a importância de fazer o Panchakarma, que você falou, esses nomes esquisitos, né? Panchakarma são essas limpezas a nível celular, onde a gente vai limpar o órgão primeiro para depois nutrir, né? Então, a Ayurveda acredita muito na nutrição dos tecidos. Só que, quando você está nutrindo algo que já está ali sujo, vamos dizer assim, em formas mais simples de entender, você vai estar nutrindo a sujeira, né? Vamos dizer, né? Então, a gente limpa primeiro para depois nutrir. Marina, e como que a Ayurveda a terapia ayurvédica pode auxiliar, por exemplo, a criança? A partir de que idade, de repente, que nem, por exemplo, a gente sabe que tem as doenças infantil, né? Muitas das vezes a gente
principalmente quando se trata de filho, né? Então você fica naquele desespero, né? Aquela coisa assim. Quais tipos de tratamento que a Ayurveda pode auxiliar o infantil, essa área aí? Que bom, Ismael, que você puxou esse assunto, porque eu queria chegar aí mesmo. Então, o início de tudo é quem, né? Quem é o início de tudo? É aquela alma que a gente traz para esse mundo, certo? E por isso a Ayurveda se preocupa tanto com a gestação. Como que a mulher vai gestar essa criança? Como que aquela mulher vai gestar? Como que vai estar a mente dessa mulher que vai gestar a criança e a mente desse pai, né? Que vão procriar aquela criança? Porque através desses pais, eles vão atrair as almas afins, as que estão com afinidade com aquele nível de energia que os pais estão. Então, se a gente conseguir trazer um nível de energia bom para os pais, né? De energia de mente, de ação, de atitude, né? E os bons tecidos dos pais, se a gente conseguir limpar os tecidos dos pais para que eles promovam um bom tecido para a criança, essa criança vai nascer maravilhosa para esse mundo. Então, a Ayurveda se preocupa muito com o que vai ser trazido para o mundo. A prevenção. Sim, com a prevenção. O que a gente vai estar trazendo para esse mundo? Então, a gente quer uma criança que o pai tem diabetes. Então, provavelmente, essa criança vai ter tendência a ter diabetes. Ah, mas está tudo bem, meu filho vai ter tendência. Não, não está tudo bem, não. Vamos cuidar disso aí. Então, vamos cuidar dos seus tecidos para que essa criança venha com muito menos probabilidade de ter diabetes. Entende? Então, a criança ela é cuidada antes mesmo dela chegar, através dos pais. Ou seja, o trabalho com a criança você começa nos pais. Sim. E aí, depois que essa criança nasce, a gente trata igualmente como um adulto, né? A gente cuida de todas as fases. Inclusive, o Ayurveda tem essa parte de Rasayana, né? Que são essas partes que trazem a imunidade para a criança. Então, desde pequeno, a gente já traz essa promoção na alimentação da mãe que está amamentando, né? Legal. Depois que a mãe acaba de amamentar, a gente cuida da criança em si com ervas, com fitoterápicos que a criança precise para aumentar a sua imunidade, para não vir a ficar doente. Mas se vier a ficar doente também, a gente vai ter os recursos ali da fitoterapia, né? E de procedimentos também, né? As crianças também devem receber massagens frequentemente, né? Então, o Ayurveda traz muita importância para as massagens, porque são massagens feitas com óleo. E a gente já descobriu, né, a medicina, agora tradicional, já descobriu que as toxinas são biosolúveis em óleo. E o Ayurveda já falava isso há 5.000 anos atrás. Quando você passa o óleo no corpo, o óleo entra através dos seus poros, ele mobiliza as toxinas. E depois o que a gente tem que fazer é um método para retirar essas toxinas. Normalmente, se elas se mobilizam, elas já vão sair pelas fezes, pela urina, pelo suor. Mas a gente ainda pode potencializar isso, trazendo calor, para que saia mais facilmente pelos poros. Entende? Sim, perfeito. Você falando do óleo, eu lembrei aqui que a última vez que eu fiz inalação, aí tem um olhinho que você põe lá e você falou do óleo, o óleo é bom mesmo. Mas a gente não tem muito acesso, né, a essas informações. Sim. Porque quando a gente está com dor, a gente corre na farmácia e a a propaganda primeira coisa. é a primeira coisa, porque assim, você fica lá. Cimegripe, Benegripe, é no intervalo do jogo, é na Globo, é no horário de não sei o quê. E você fica lá com medicamento. Quando você está com a dor, o que você faz? Essa indústria, você corre na né? farmácia. Essa indústria. É a indústria, né? A indústria da cultura o Ayurveda é a cultura da saúde, né? O que a gente vive hoje é a cultura da doença. A gente cultiva a doença, a gente não cultiva a saúde. Sim, né? sim. Quando você fala sobre a saúde da criança, a gente percebe que o mundo que a terapia ayurvédica oferece é muito grande, né, cara? Sim, então você pensa assim, olha, como hoje, né? A criança, ela deve pegar o alimento in natura e mastigar aquele alimento in natura antes mesmo de ter dentes. Como assim? Como uma criança vai mastigar alimento sem ter dente, gente? Né? Tudo bem, vai massagear a gengiva ali e tudo, mas a criança não pode ingerir aquele alimento que ela não mastigou, não é? Então, assim, tudo no Ayurveda tem as suas fases, né? E as fases são respeitadas. E hoje, uma coisa que é ruim, amanhã, na medicina tradicional, é boa.
né? Muitas vezes a gente vê, usar tomate é bom, é ótimo, excelente. Usar 5 ovos por dia, excelente. E depois eles vêm, não é bom. Tudo é bom e tudo é ruim. Depende para quem. É por isso que muda tanto. Depende para quem. Tudo é bom e tudo é ruim. Na natureza, tudo é bom e tudo é ruim. Depende da dose, depende para quem, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais estreito, né? Quando você fala há 5.000 anos atrás da terapia ayurvédica, você está dizendo que ela foi essa forma de tratar através das ervas, desses medicamentos naturais, ele é o mesmo desde 5.000 anos atrás. É o mesmo. É o mesmo. E ele foi recebido, esses ensinamentos todos foram recebidos de sábios que meditavam. Há 5.000 anos atrás, a gente não tinha laboratórios, não tinha nada disso que a gente tem hoje. E hoje, sim, por exemplo, o meu professor, Dr. Ruguet, e outras pessoas estão muito empenhadas em provar o Ayurveda. Mas o Ayurveda já está provado há 5.000 anos atrás. As pessoas tratavam, né? Como? Há 2.000 anos atrás? Exatamente. Já está aprovado há 5.000 anos atrás porque ele funciona. Não existiam as drogas, né? Porque ele funciona, entende? Então, é isso. O Ayurveda ele foi intuído por sábios que meditavam, passado, né, para as pessoas que estavam ali naquela região e foi assim se expandindo. Hoje, né? Você está desmistificando ou dizendo assim, você está... a Ayurveda, quando chegou em Piracicaba, até então as pessoas desconheciam esse tipo de tratamento, Não, né? conheciam. Eu fui a primeira pessoa a trazer aqui para Piracicaba o Ayurveda. Não o Yoga, né? O Yoga já existia, mas o Ayurveda fui a primeira pessoa a trazer ele para Piracicaba. Hoje, a referência que você tem não é só Piracicaba, né, Marina? Você tem pessoas, pacientes que vêm tratar de fora. Atendo muitos pacientes de São Paulo, pacientes que vêm de outras cidades, né, para a gente tratar aqui, e atendo muito online também, o país todo, né? Portugal, né? Porque eu não falo inglês, então tenho essa dificuldade de atender mais, né? É uma dificuldade minha que eu não consigo ultrapassar isso aí. Para quem quer sair do Brasil para ir para Portugal, que a gente vê muita gente, vou para Portugal, ela saiu de Portugal e veio para o Brasil. Então, assim, o nosso Brasil é muito bom, né, Marina? Mas, assim, falando sobre o tratamento, que eu estou fascinado com tudo que você falou. Eu confesso que, assim, a gente vai separar alguns cortes bem bacana aí com relação a alguns pontos que você citou aí. Mas, assim, gera ainda em mim algumas curiosidades, com entendeu? Certeza. Que eu acho que também é comum para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de tratamento, desconhece esse tratamento. Sim. Que, assim, o que eu percebo é que os medicamentos naturais, cada vez mais, eles estão crescendo, né? As pessoas estão percebendo que essa indústria de drogas, de medicamento, está pensando, obviamente, no poder financeiro, em vender. E, obviamente, é aquilo que você falou, né? Vocês enxergam não a dor, vocês enxergam o paciente, ele num todo. Que está sentindo aquela dor. A humanização, né? Vamos dizer assim. O atendimento humanizado, entender a cabeça desse paciente, o porquê que ele está sentindo essa dor. E você citou aí, que eu achei bem interessante, a forma como que vocês começam o programa de tratamento. É a partir da parte psico, depois vem a questão a conduta, estilo de vida e a alimentação. Sim. Perfeito. Achei, assim, o pilar, a base, como vocês usam de referência, excepcional. Eu vou te falar, assim, desculpa te interromper, Ismael. Tem um paciente, agora você me fez lembrar de um paciente que eu falei para ele assim, olha, ele era segurança a noite toda e ele dormia durante o dia. E o estado de desequilíbrio dele era tal que eu falei para ele, se você não parar com essa vida, você vai morrer. Porque não tem outra história. Você está caminhando para lá. Tem pessoas que são mais resistentes a isso, né? Não são todas as pessoas que trabalham à noite que vai acontecer isso, né? Tem pessoas que são mais e tem pessoas que são menos resistentes, dependendo do dosha da pessoa, né? Dependendo também da vida que aquela pessoa... do que ela fez com a vida dela desde que ela nasceu, né? Da resistência que essa pessoa tem.
E essa pessoa, eu falei isso para essa pessoa, ela falou, poxa, mas é o meu ganha-pão. Eu não tenho, eu vou morrer de fome se eu não for trabalhar à noite, né? Eu falei, ok, mas a gente pode ir se organizando e com o tempo você resolver essa sua questão. Bom, a gente tratou dele um tempo, porque, lógico, eu não vou abandonar esse paciente, né? Então, a gente ficou fazendo programas para tentar trazer os benefícios que ele teria com uma noite de sono, né? Então, a gente fez alguns programas de tratamento de massagem, Shirodara, que é um olhinho que fica caindo na testa e que traz a indução, né, de um relaxamento profundo. Ficamos trabalhando com ervas fitoterápicos e tudo isso durante um tempo. E aí, depois, ele sumiu. Normalmente acontece isso, sabe? Os pacientes, eles dão um... E aí, ele sumiu. Eu falei, poxa vida, aquele paciente, né? Nunca mais. O que será que é dele, né? E aí, esses tempos agora, ele me mandou uma mensagem. Marina, eu queria te agradecer muito, porque aquilo ficou vibrando na minha cabeça, o que você me falou. E eu, com o tempo, eu consegui mudar a minha vida. Hoje eu estou trabalhando durante o dia e eu sou eternamente grato porque todos os meus problemas desapareceram. Legal. Uau, é uma coisa assim que as pessoas precisam, infelizmente, as pessoas precisam ver para crer. Por isso que eu perguntei para você quais são os depoimentos, alguns casos que você relatou, Você enfim. falou, inclusive, da saúde da mulher, né? A saúde da mulher, o que a gente mais vê hoje é a endometriose, cara. Você falou, a gente estava falando, né, que seria da questão mental, mas hoje eu recebo muitos casos de mulher com endometriose. Parece que toda mulher tem endometriose, está uma coisa de louco. E você vê, assim, é derivado do quê? Do que você estava falando, da mulher querer ser homem, né? Da mulher, e aí ela começa a sangrar sem parar, né, cara? Porque essa mulher está fazendo demais, né? Porque ela quer fazer academia menstruada, ela quer fazer força, ela quer ter a força de um homem, ela quer ser tão, né, espetacular. Ela é muito espetacular. Ela não precisa ser igual a ninguém, né? A gente não precisa ser igual a ninguém, a gente precisa ser só nós mesmos, espetaculares da forma que nós somos, né? Mas hoje tem essa coisa dessa... E isso está matando o ser humano, né? Dele querer ser o que o outro é. Isso aí está matando todo mundo, né? Porque não só a mulher, né? Mas a mulher sim, porque ela está querendo alcançar esse lugar na sociedade. Já alcançou, né? Mas assim, ela não se contenta com isso, ela quer mais e mais, né? E o Ayurveda fala muito da gente respeitar as fases da mulher, né? Porque se a mulher se respeita durante o mês, se ela tem essas pausas que ela precisa ter, né? Principalmente com a pausa da menstruação, né? Que é quando vem a menarca da mulher, ela tem ali um descarrego. A mulher, ela precisa disso para ela conseguir se equilibrar. Hoje em dia, as mulheres tomam pílula para não menstruar. Olha que loucura isso. É uma coisa natural da mulher menstruar. E a natureza da mulher é essa. E essa natureza faz com que ela, nesse mês, ela descarregue toda aquela tensão dela. Tanto é que a menstruação mostra como foi o mês daquela mulher. Se a menstruação está líquida, se tem coágulo, se não tem, ela vai mostrar para aquela mulher o que foi o mês dela. É uma forma também da mulher se olhar e se ver. E aí ela pega e toma remédio para não menstruar mais. Então, está tudo muito deturpado, né? É interessante o que você está falando, porque, assim, tudo o que você comentou com relação à busca de posicionamento da mulher com relação a essa questão é uma verdade. A gente recebeu aqui a doutora Renata Bueno e falava muito sobre a mulher e ela falava um pouco sobre isso, né? A mulher precisa se enxergar mais, Sim, olhar sim. mais para ela. E quando você fala em respeitar, né? Vamos dizer assim, esses benefícios que a mulher tem e, sim. né? Isso é importante demais, né? A mulher consegue gerar, né, uma vida. A mulher, ela consegue gerar uma vida. Quer coisa maior do que isso? Não existe, né? Então, ela tem que saber o poder dela, né? E ela tem que saber se colocar. E aí a gente começa já na própria, né, preparando a mulher para gestar, porque a mulher, ela tem que entender que tudo que ela deve gestar um filho depois que ela já realizou o seu maior potencial, o que ela quer para a vida dela profissional, por exemplo. Porque senão ela vai ficar competindo ali o tempo todo, né? Então, é essa coisa consciente, a autorresponsabilidade. Eu vou ter um filho, mas eu vou dar conta desse filho? Porque eu não vou conseguir dar conta do trabalho, de casa, do filho, de tudo. Eu vou adoecer, eu vou ficar doente. Então, eu vou conseguir dar conta agora? Então, vou me programar para ter um filho. Vou me programar porque daqui a 2 anos, 3 anos, eu consigo
dar a atenção que aquele filho precisa, pelo menos nos primeiros anos de vida, né? A mulher, ela não é obrigada a ficar a vida inteira sendo mãe também, né? Então, tem aquela fase, mas as fases devem ser respeitadas. O que hoje a gente faz é atropelar todas as fases. Não é só a mulher que faz isso, o homem também, né? Mas a mulher, ela tá num nível, assim, de doença total, adoecendo. Você é psicólogo também ou não? A gente trabalha com a psicologia do Ayurveda. Mas dentro do tratamento, a psicologia do Ayurveda, ela é muito forte, porque eu percebo que você fala muito na parte psico. Sim, a gente trabalha bastante com retirada de padrões negativos, colocar padrões positivos, né? A gente trabalha nesse nível de empoderamento também da pessoa, conhecer o seu potencial, conhecer a sua força, né? Tudo isso. Tem uma coisa que é muito comum, você falou da gestação, e eu acredito que você deva tratar isso muito da depressão pós-parto. Isso, esse é um dos problemas que a gente enfrenta mais, né? Porque, assim, é necessário uma rede de apoio. E a mãe acha que ela dá conta sozinha. Ela não dá conta sozinha, né? E, assim, a depressão pós-parto, ela vem também de uma pessoa que não foi preparada para gestar, né? Então, chega naquela hora, ela idealizou, né? Que é a coisa mais linda a maternidade. Não é a coisa mais linda. Nada é lindo, maravilhoso ou feio, horroroso, né? Tudo tem os dois lados, né? Sempre vai ter os dois lados, né? A gente vive num mundo de dualidade, né? Então, aquela idealização toda, a mulher se vê ali com o filho, acabou de nascer, coisa linda, coisa isso. Mas depois ela fica sozinha ali, né? E ela tem que cuidar da casa, e ela tem que cuidar do filho, e ela tem que cuidar dos hormônios dela que estão a milhão ali dentro, e não tem ninguém para ajudar, né? Então, tudo isso a gente passa lá na preparação de parto, né? A gente também empodera o pai, né? Dessa autorresponsabilidade dele, né? Em toda essa questão da gestação, né? E o apoio que ele tem que dar para a mulher no pós-parto. É uma fase muito delicada. O pós-parto é uma fase que a mulher ela tá com um pé aqui e outro pé lá, como meu professor diz, né? Realmente, assim, bem fisiologicamente mesmo, falando. Então, a mulher ela deve ser acolhida nesse momento, né? A mulher, no pós-parto, ela deve estar disponível apenas para o bebê. E para ela, que já não é pouco, é muito. Ô Marina, você falou sobre o programa de tratamento. Como que funciona, por exemplo, é um programa que o paciente, a partir do momento que você você diagnostica esse paciente com um determinado problema, ou ele procura você, é um tratamento que ele tem um período, começo, meio e fim, ou é uma coisa que a pessoa vai fazer para a vida toda? Como que é o tratamento É o que a da pessoa Ayurveda? desejar, né? Dependendo da gravidade, a gente vai demorar mais tempo, menos tempo, né? Mas sempre tem um começo, um meio e um fim para aquilo acontecer, né? Agora, a Ayurveda é para uma vida, é um ensinamento de uma vida. Eu estudo Ayurveda desde 2004, como eu te falei, mas até hoje eu estou estudando Ayurveda, né? A vida toda eu estou estudando Pratica, Ayurveda, né? principalmente comigo, né? E eu sou profissional, eu dou cursos, mas eu ainda tenho o meu terapeuta, né? Que a doutora Ananda Ruguê, que eu não comentei também, mas ela é uma mestre também, a minha mestre de saúde da mulher e criança. O doutor Ruguê me deu a especialidade clínica médica e ela é filha dele e ela me deu a especialidade de saúde da mulher e criança. Eu dou o curso dela, inclusive, também lá na Arteon, de saúde da mulher e criança. Então, essa é uma especialidade, né? Legal. E a mãe que procura o tratamento, né, baseado em diversos temas que nós comentamos aqui, ela pode fazer o curso também ou não? Ou essa pessoa, para fazer o curso, ela precisa ter alguma habilitação? A gente tem várias formas de querer fazer esse curso, né? Tem pessoas que procuram o curso porque querem conhecer para si. Então, uma mulher quer conhecer tudo sobre a mulher e faz o curso de saúde da mulher e criança. Não tem problema nenhum ela fazer. Legal. A gente sempre dá uma introdução à Ayurveda, quando a pessoa não conhece, para fazer essa especialidade. Então, é um módulo que a gente tem extra para quem ainda não conhece. Normalmente, a pessoa faz o curso de terapeuta Ayurveda e depois se especializa em saúde da mulher. Mas hoje a gente vê muitas doulas que querem trabalhar com essa saúde da mulher do Ayurveda. Então, a gente faz uma introdução para depois trazer essa especialidade.
Com relação à saúde da mulher, a gente sabe que hoje existe vários profissionais focado, né, na mulher, na Sim, a saúde da mulher menopausa como um também, todo, né? né, Outro tópico também aí, né? A da mulher. menopausa, que a mulher às É vezes um fica, período, né? que a mulher às vezes fica suplementando com hormônios, né? A gente sabe que hormônio, nunca a gente consegue receitar a quantidade certa de hormônios, né? Então, dentro da fitoterapia, a gente tem alguns fitoterápicos que eles vão estimular esses hormônios, né? E, naturalmente, esses hormônios vão caindo, só que não abruptamente para causar o desequilíbrio na pessoa, né? E, naturalmente, eles vão caindo e eles têm que cair, né? Porque a gente fala que a menopausa é uma fase da mulher linda, maravilhosa, melhor das fases da mulher, inclusive, onde ela já tem conhecimento, onde ela já tem sabedoria, onde ela já tem os filhos dela criados normalmente e ela está ali disponível para realizar o seu potencial máximo, né? E hoje a gente vê essas mulheres na menopausa achando que estão velhas, que não tem mais função, né? Que com essa síndrome de ninho vazio porque os filhos foram embora, né? Então tem todo esse potencial também da mulher aí nessa fase que o Ayurveda trabalha, né? Então, na verdade, o Ayurveda vai desde antes do nascimento até a morte dessa pessoa. Porque, inclusive, nessa fase da menopausa, é a fase que a mulher tem que olhar mais para esse lado mais espiritual, porque ela está caminhando para lá. Ela está mais lá do que cá. Então, é um momento que ela tem que olhar mais para esse lado espiritual, trabalhar mais o lado espiritual dela. E o Ayurveda trabalha com o lado espiritual também. Ele trabalha com o corpo, a mente, a alma. E a minha pergunta eu ia falar sobre o lado espiritual. A mulher hoje busca estar bem, autoestima, enfim. E o que a gente vê muito em alta é a parte da estética, né? A mulher, você falou muito da parte funcional, né? Essa parte espiritual. Dentro do tratamento, existe alguma área que você aborda a parte da estética também? Com certeza. O Ayurveda, ele trabalha com beleza, inclusive. Na verdade, todos os programas nossos, eles são de rejuvenescimento. Se for para limpeza, sempre depois da limpeza, nós somos obrigados a trabalhar com rejuvenescimento. Então, a gente rejuvenesce os órgãos do corpo e isso vai se expandir, isso vai se refletir no maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, o rejuvenescimento da pele, né? Perfeito, perfeito. É uma busca, né, que a mulher tem, que é uma coisa incessante, aquela coisa, né, de estar mais bonita, estar mais bela. Só que, assim, tem casos, por exemplo, que eu acho que é uma área que vocês atuam bastante, quando a mulher é bonita, tem tudo, lindo, maravilhoso, mas ela não consegue se enxergar. Não fica bem, não se sente bem, não se sente bonita, né? Inclusive, Ismael, eu tive esse fim de semana, eu fui dar um curso com a minha professora, a doutora Nanda. A gente foi dar um workshop, desculpa. E uma oficina, né? Onde a gente reuniu várias mulheres para fazer um programa de Rasayana, que é um programa de rejuvenescimento. E eu fiquei com a parte, né, de fazer algumas oficinas. Eu dei uma oficina que era facial, de beleza. Você falando em beleza agora me fez lembrar disso. E aí a gente usou produtos naturais, aloe vera, babosa, cúrcuma e outras coisas mais, né? Os óleos naturais de coco, de ghee, né? Para fazer essas limpezas de pele e esse rejuvenescimento que a gente vê hoje na parte estética, né? E eu não sabia que tinha lá, né? Uma professora, né? Uma bam da estética lá, né? E ela até comentou, poxa vida, eu queria te falar, você me surpreendeu muito com esses tratamentos que eu não esperava um resultado assim. Então, às vezes, a pessoa não imagina, né, que é realmente efetivo, né? E a gente tem também, hoje que está muito em voga aí, que é o yoga para a face, né? Que nada mais é do que exercícios para você fazer para minimizar rugas, minimizar tudo isso. Mas lembrando sempre que tudo vem de dentro, né? Da autoestima da pessoa, da alegria, do contentamento, né? Tudo reflete, né? Eu fiquei bem focado nos pilares que vocês utilizam para o tratamento do paciente. Vocês começam pela parte psicológica do paciente, Sim. né? Que
Eu acho que isso é fundamental para que você tenha resultado nas demais áreas que você está Sim. buscando tratamento. Depois da alimentação ainda vem o exercício O físico, né? exercício Que é físico. super importante. Pra gente, acho que a gente está com quanto tempo de podcast aí, Giovanni? 1h11. Parece que passou 1 hora já. O negócio vai longe. Marina, eu queria abordar agora nos finalmente aqui do nosso podcast os desafios, porque assim, a gente percebe que quando você propõe um programa de tratamento, ele é tudo muito perfeito, as coisas funcionam, acontecem, mas aí tem uns desafios, por exemplo, do paciente que você coloca esse pilar para que você consiga construir um tratamento para esse paciente, ele consiga ter resultado. Qual o maior desafio seu? Está na parte psicológica do paciente? Está na mudança de hábitos desse paciente? Está na alimentação? Aonde que normalmente o paciente tem mais dificuldade? Aonde que você precisa trabalhar mais o paciente quando ele chega para você num todo? Quais são os desafios que você tem para esse tratamento? O maior desafio é a mudança de estilo de vida e de alimentação, né? Principalmente de alimentação, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, num fumante, é o estilo de vida, com certeza, né? Então, estilo de vida e alimentação é o maior desafio. E muitas vezes o paciente desiste porque ele fala assim, não vou conseguir dar conta. Só que a Ayurveda não é isso. A gente trabalha com a pessoa ali, no nível que a pessoa está, né? E então, a gente propõe algo para ela que muitas vezes para ela é intransponível, então a gente não vai propor isso para ela, entende? A pessoa chega falando assim, não, eu não vou porque a minha amiga foi e ela recebeu uma dieta X, eu não vou conseguir fazer aquela dieta. Não tem nada a ver com isso. Eu vou olhar para você e vou ver, por exemplo, o Samuel, ele come carne todos os dias, de manhã, tarde e à noite, né? E eu vou olhar para você e falar, Samuel, vamos tirar a carne da noite? Ou então vamos deixar só 2 dias à noite? Sendo que para o outro paciente, eu pedi para ele não comer carne a semana toda. Você entende? Você faz um programa de tratamento de acordo com a realidade do paciente. Do paciente, aquilo que ele vai poder trazer. E aos poucos, por isso que às vezes demora. Porque aos poucos a pessoa vai mudando gradativamente, aos poucos, e não é de uma vez. É uma mudança muito drástica, né? Hoje em dia a gente vive de fast food, né? De coisas de hábitos de vida totalmente desregulados. Então não é uma coisa que a gente vai mudar só porque a gente decidiu. É uma construção que a gente faz junto com o paciente, né, o tempo todo. Então, a gente vê aqueles pacientes, por exemplo, eu faço uma consulta e eu fico, na hora, eu mando um WhatsApp para o paciente, para ele ficar com o meu contato. Então, qualquer coisa ele pode me chamar, em qualquer momento do dia ou da noite. Né? Eu falo, olha, se for urgente mesmo, você me liga, mas se não, você me manda o WhatsApp, que quando eu puder eu te respondo. Né? Então, eu dou essa abertura. Mas nem todos se sentem à vontade com essa abertura e não dão retorno. Então, às vezes, eu comi alguma coisa e não me senti bem com aquilo, então eu vou parar o tratamento. Não, porque tem que me falar. Porque aí a gente adequa a dose daquilo que ela está comendo, entende? Sim. Tudo é a dose. Às vezes a gente tem que ficar nessa coisa de escolher a dose ali junto com o paciente, entende? É porque quando você fala na alimentação do paciente, você precisa trabalhar a parte psicológica dele primeiro. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa trabalhar a parte psicológica, só que a parte psicológica ela está ligada à alimentação também, né? Tem alguns alimentos que eles são muito radiácicos, que eles estimulam demais a mente. Então, se a pessoa é muito ansiosa, não adianta ficar trabalhando aqui a parte psicológica dela sem tirar esses alimentos que são radiácicos, como a pimenta, o alho e a cebola crua. Não adianta se eu ficar trabalhando aqui a parte psicológica dela e ela continuar comendo esses alimentos. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar em conjunto, entende? Para a gente ter um resultado melhor. Caraca, tem muita coisa aí, né? É, muito complexo. Você estava falando aqui, eu estava pensando numa pergunta. As pessoas procuram, por exemplo, a Artion. Por exemplo, se eu quero buscar um produto, eu consigo lá só um produto, não fazer o tratamento? Ou não? Produtos que você associa ao tratamento, ele só é inserido no tratamento ou a pessoa consegue? Não, a pessoa consegue, né? Até porque tem muitos dos produtos que a gente vende, que a gente indica indianos, né? Que hoje já estão aqui no Brasil nas farmácias, inclusive, né? De manipulação, ashwagandha, brahmi, um monte de fitoterápicos que a gente usa comumente, né? Já se encontra nas farmácias para vender, de manipulação. Então,
Então, eles podem ir lá e comprar, sim, sem problema nenhum, desde que tenham a indicação que eles querem, né? E estão se autorresponsabilizando, tá tudo bem. E lá você tem a consultoria ainda, gente. Você vai comprar um produto e tem a consultoria. E não é barato, viu, gente? Eu tô avisando você já. A mulher aqui sabe muito, é caro, a consultoria é cara. Ô Marina, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Eu acho que, assim, a gente dá para fazer um podcast só para falar da saúde da mulher, né? Tem muita coisa aí que envolve a mulher. Os benefícios, os tratamentos. A gente falou de 2, 3 tipos de tratamento que você oferece lá na Artion, que as mulheres procuram você para buscar, né, esse auxílio. Mas vai desde tudo, desde um simples corrimento da mulher, né? Até porque o Ayurveda entende que o útero da mulher é a segunda mente dela. Legal. Então, está totalmente ligado às emoções também. Porque a nossa mente não é o nosso intelecto. A nossa mente, ela é ligada às nossas emoções. Nós ativamos a mente através de estímulo e resposta, né? É como se fosse, ela é binária, é como se fosse um computador, né? O Ayurveda entende que essa parte intelectual, ela é ligada à Buddhi, que é a nossa inteligência maior. Então, é por isso que a gente medita, para entrar em contato com essa mente mais evoluída. Porque na nossa mente aqui, rotineira, a gente está nessa dualidade, estímulo e resposta. Então, dependendo do estímulo que a gente dá para a mente, a gente tem uma resposta, né? Então, de repente, eu fico ouvindo só desgraça e aquele estímulo que eu estou recebendo vai me trazer um estado de depressão, né? Então, o útero, ele é a mesma coisa. O útero é a nossa segunda mente. Então, o que a mulher está alimentando esse útero? Com o seu feminino, com os seus relacionamentos. Quem são os relacionamentos dessa mulher, né? Ali no ato sexual mesmo, qual é o tipo de energia que ela está pondo para dentro dela, né? Então, tudo isso tem muito a ver. Então, a Ayurveda vai tratar desde isso até um corrimento, um problema nessa saúde da mulher, né? Um problema no útero, no ovário, um problema de gestação. É o que a gente mais recebe, assim, né? De infecções. A procura tem sido muito mais por esse lado. Você falou na questão do medicamento, a depressão, que é uma coisa que, assim, é a doença do século, a ansiedade, né? Vocês trabalham muito nessa área, né? Eu percebo que, assim, porque está muito ligado à parte psicológica, espiritual. Muito, e eu vou te falar, Ismael, não existe cura para a depressão sem autoconhecimento. Não existe. Então, o Ayurveda, ele bate muito nessa tecla de, ok, tomar fitoterápico, ok, fazer os tratamentos, mas tem que seguir uma linha de autoconhecimento, saber quem você é, qual o seu propósito de vida. Hoje em dia, as pessoas não têm propósito de vida nenhum, porque eu falei para você, elas vivem a vida de outras pessoas. Elas vivem na internet, elas vivem sendo aquilo que elas não são. Então, elas perdem o contato de quem elas são. E não existe possível cura se a gente não sabe quem a gente é. Eu acho que nessa Ayurveda aí, Giovanni, deve ter tratamento até para tirar o vício do celular, viu? Eu vou mandar umas pessoas lá para Marina, lá, galera do celular que fica 24 horas na internet, Marina, para a gente tratar essas pessoas também. Você falou sobre a saúde da mulher, que você é uma, assim, confesso que a nossa relação de amizade, de trabalho aí, ela é bem rasa, então eu desconhecia, obviamente, esse potencial. Algumas vezes que você escreveu na revista, né? Você teria que escrever uma revista inteira, né? Pra gente falar de tudo que a Ayurveda tem. Então, assim... Mas, cara, eu fiquei, assim, surpreso em entender um pouco como que a medicina ayurvédica, ela pode ser eficaz no tratamento da mulher num todo, né? Assim... Num todo. Tem algumas linhas do Ayurveda, inclusive, que dizem que se a gente trata a menstruação da mulher, a menarca da mulher, a gente trata a mulher num todo. Porque, entende? Qualquer problema que a mulher tenha, pode ser respiratório, pode ser o problema que for. Se a gente trabalha com a menstruação da mulher, de equilibrar essa menstruação dela, a gente trata a mulher. TPM trata lá? Com certeza. Bem, vamos dar o celular para a Marina lá. Na verdade, hoje em dia, Ismael, todo mundo acha que TPM é normal. As pessoas acham, é normal ter TPM, é normal. Eu estou irritada, mas é porque eu vou menstruar. Oi? Mas nunca foi assim. Por que agora é normal? Nunca foi assim.
né? Então, a gente tem que olhar para isso. Não é normal a TPM, não é normal ficar inchada, não é normal a gente ter dor, não é normal, né? Então, se existe algum... Eu sou prova viva, né? Depois dos meus filhos, aí eu fiquei com uma TPM, que eu fiz cesariana, também foi necessário e tudo. E eu fiquei com uma TPM, assim, absurda depois de um parto, que não passava por nada. Eu ficava 2, 3 dias no quarto fechado, escuro, né? Passando dor, porque eu também nunca fui de tomar remédio, então ficava sentindo aquela dor até que veio a cura do Ayurveda, eu fui precisar trabalhar tudo isso, trabalhar por que daquela dor, daquela TPM, que teve a ver com uma filha minha que faleceu logo, 4 meses depois do parto. Então, meu útero ainda não estava no seu estado normal, ele aderiu, ele deu uma aderência. Então, foi precisado mexer nesse útero, trabalhar essa aderência do útero. Então, e hoje eu não tenho TPM mais, entende? O programa que a Ayurveda propõe para o tratamento da saúde da mulher, que é muito importante, né? A mulher, ela é o equilíbrio da casa. Se a mulher tá boa, tudo tá bom dentro da casa, né? Olha, eu tenho um professor indiano, que é o Dr. Lili, que ele é fantástico. Ele é de geração em geração em geração de médicos, sabe? Assim, na Índia, ele é assim uma sumidade na Índia. Ele é muito respeitado lá. E ele fala assim, quando eu pergunto para ele, né? Ele e a mulher dele, os dois são médicos. E eu pergunto, doutor Lili, vamos fazer isso, aquilo? Ele fala, tem que perguntar para minha mulher. Ela é que manda. Eu falei, olha, mais isso, ele sabe, né? A mulher... Quem que tem a intuição, sim, quem que tem aquela percepção mais aguçada do que fazer, né? Ele fala, ela é que manda. Fala, olha que lindo. Eu diria que a temperatura da casa, o ambiente está na mulher. Se a mulher está bem, está tudo bem na casa. O homem fica bem, né? Agora, se não, né? É perfeito. Marina, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Estamos com 1h aí, 20, quantos minutos, Giovanni? 23 minutos, 1h e 30 minutos, que é o nosso tempo aqui. Eu queria finalizar aqui fazendo aí 2, 3 perguntas para você. Quais são as suas referências? Você me deu nomes aí de pessoas que são, pelo que você me disse, referências no mundo aí na terapia ayurvédica. São as pessoas que formou você, né? São os seus mentores, né? Pessoas que marcaram a minha vida, né? Foi o meu primeiro curso e a minha primeira experiência com Ayurveda, que foi o yoga massagem, que eu te falei já que não é uma massagem clássica, depois eu vim a saber disso, mas que foi quem me trouxe, né, abriu esse conhecimento para mim. Eu fiz o curso com a Púdia Punita, que ela é de São Paulo, uma menina ainda, quando eu falo fiz o curso com ela, parece que eu fiz com uma velha, mas é uma menina linda, que começou muito cedo e tem uma bagagem muito grande. Inclusive, eu consegui trazer ela para a Artion, porque tudo que eu tenho de bom eu quero trazer para os meus clientes, né? Então, eu trouxe ela também. Ela atende aí de 2 meses, 2 vezes no mês, ela atende aí na Artion. Tem também o Dr. Ruguet, que foi quem eu encontrei de Ayurveda que mais sabe nessa vida. Ele a referência mundial, não é à toa. Se você assistir qualquer coisa sobre ele, você vai entender que o homem sabe falar, sabe. E ele como professor, eu acredito que não tenha nenhum professor igual. É um mestre. É um mestre, porque ele realmente passa todo o conhecimento dele sem reserva alguma, né? E ele traz essa segurança, né? Para quem faz o curso, ele traz segurança. Eu sou confiante, tenho essa confiança toda devido a ele me trazer toda essa confiança também. E a filha dele, que é a doutora Ananda Ruguet, né? Esses são os nomes que eu posso apresentar aqui para vocês, né? Foram os que mais fizeram diferença na minha vida, embora eu fiz um curso todos os anos, Ismael, se eu for falar de todos os cursos que eu fiz aqui. Mas, realmente, essas pessoas fizeram diferença na minha vida. A Artion é uma referência aqui em Piracicaba, na região, a gente sabe disso. Se eu perguntar para a Marina aqui quais são os tratamentos que ela oferece lá, né? A terapia ayurvédica, enfim, a gente vai ficar mais 1 hora aqui para a gente fazer um podcast. Mas eu posso te falar rapidinho. Mas eu queria que você me desse aí quais são os principais tratamentos na saúde da mulher, principalmente, que você é especialista, na saúde da criança. Então, a gente é um espaço aberto para homens e mulheres, né? Tem pessoas que chegam lá porque querem uma simples massagem e tá tudo bem, né? A gente atende também esse público que quer receber a massagem.
Mas a gente sempre indica, né, que esse paciente depois passe por uma consulta, porque a partir da consulta, ele vai ter o tratamento dele todo mais específico para ele. Muda o óleo, muda tudo, né? Porque aí a gente vai dar a particularidade que a pessoa precisa. Na massagem, a gente aperta pontos marmas, então a gente vai dar para a pessoa que vai fazer aquele procedimento os pontos marmas que ela tem mais necessidade de serem trabalhados. Então, aqueles pontos marmas vão ser mais fortemente trabalhados, né? Então, ou então, a gente vai dar a terapia que mais se adequa a ela, porque a gente tem a Bianga, que é a massagem com óleo, a gente tem o Duartana, que é com pó, tem com sal e ervas, né? Tem o Shirodara, que é a massagem só na cabeça para pacificar a mente, né? Tem algumas trouxinhas que são para dor, né? Tem alguns óleos medicados que a gente faz umas banheirinhas com massa de pão e põe o óleo medicado ali dentro, nos locais específicos. Por exemplo, a pessoa viveu um luto e está enrijecida, ou está enrijecida pela própria vida, a gente faz aqui no coração para criar espaço, para abrir. Tem esses procedimentos da mente que a gente faz na ásia, você falou para a rinite, né? Que a gente faz essa limpeza via nasal aí, porque o que a gente não entende é que se tudo está obstruído aqui, como que está a minha mente, né? Então, a gente trabalha também com essa parte de abrir, de trazer mais clareza para os sentidos, com óleo nos ouvidos. Tem vários, tem milhões. Se eu ficar aqui falando, você falou que vai ser mais outro podcast, com certeza, né? Tem muitos procedimentos. Então, é isso. A pessoa pode chegar ali e fazer qualquer um desses procedimentos porque ela quer fazer, né? Ou ela pode ir por uma indicação de um outro terapeuta também, que já atendeu, ou ela pode passar por consulta comigo e a gente indica, então, todos os procedimentos. E ali mesmo ela pode fazer sua prática de yoga, se ela, assim, desejar, né? Porque a gente sabe que tem muitos espaços maravilhosos de yoga, inclusive aqui em Piracicaba, né? E tá tudo bem, né? Acho que hoje em dia a gente vive num mundo prático, que ali perto de casa é melhor e tá tudo certo, desde que seja, né, uma escola que tenha uma credência, né? Hoje eu formo alunos também de yoga, né? Eu tenho essa formação de yoga na Arte On há muitos anos. Então, hoje em dia, aqui em Piracicaba, a maioria dos espaços tem alunos meus. Então, eu fico bem à vontade de indicar para esses meus pacientes fazerem yoga em qualquer um dos lugares, né? Perfeito. Marina, a gente está finalizando, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, de repente aquilo que você gostaria de falar com relação. Eu acho que a gente fez assim, desmistificando aí bastante dúvidas com relação à terapia ayurvédica. Confesso que eu fiquei surpreso, né? Acho que todos os meninos aqui também, porque assim, a gente não tinha noção, né? A Ayurveda, o que ela pode trazer de benefício para a sociedade. As pessoas, muita gente desconhece esse tipo de tratamento e saber que aqui em Piracicaba a gente tem um espaço aí completo com uma pessoa como você que tem uma referência extrema aí na área. A gente percebe assim, eu não imagino quantas horas ou quanto tempo você estudou para poder para você poder trazer toda essa afinidade, esse arsenal aí de não diria alternativas, mas de integração aí à saúde, né, num todo. Enfim, assim, parabéns, né? A proposta da Artion, ela assim, ela é diferenciada mesmo. O dia que eu entrei lá a última vez, eu fiquei assim olhando para tudo, né, os detalhes e como que você, né, consegue ali enxergar todos os pontos, né, ali, enfim, eu acho que isso, né, é uma coisa que você vê a estrutura, né, do espaço que você tem lá. O espaço é fantástico. As suas considerações finais daquilo que você gostaria de... Então, a Arte On é um sonho, né? Foi um sonho que eu tive de poder propagar o Ayurveda da melhor forma possível, com tudo que o Ayurveda tinha para oferecer. É um sonho realizado, né? Normalmente, os meus sonhos eu vou até o fim com eles, né? Eles estão aí realizados. Mas meu sonho maior ainda é poder ver... Tanto Ismael, que você me chamou para esse podcast, eu pensei... E todas as pessoas que me chamam para dar uma live, para fazer um simples comentário, foi uma promessa que eu fiz comigo mesmo, que eu nunca ia negar. Por mais ocupada que eu tivesse, eu nunca ia negar. Porque falar sobre Ayurveda, trazer esse conhecimento para esse mundo, para mim, é a prioridade. Independente se eu vou ganhar ou se eu vou não ganhar com aquilo, né? Independente disso tudo. E o meu maior sonho é trazer e ver a Ayurveda nas escolas.
sabe? A gente está lutando muito para ter aí na rede pública, porque realmente o meu espaço é um espaço particular, que tem os seus custos, né? E que não são baratos, realmente. As ervas, muitas vezes, são indianas que a gente usa, os óleos são medicados com ervas indianas. Realmente, aquilo vai ficar um pouco mais inacessível para quem não tem possibilidades. Então, trazer para a rede pública é espetacular, né? É um sonho que a gente está conquistando, mas eu sinto que a Ayurveda é muito mais do que uma medicina. Ela é uma escola de vida, é uma escola para ensinar a pessoa a viver de acordo com a natureza, né? Porque o meu professor, ele fala, né? Se o ser humano, o Dr. Ruguet, se o ser humano fosse inteligente, ele vai perceber que não é ele que domina a natureza, né? Que ele é dominado por ela e ele tem que se reger a ela, né? Ele tem que caminhar com o ciclo da natureza. Tanto é que a gente tem aí as marés que influenciam na nossa vida, né? Principalmente as mulheres são regidas por ciclos, né? Por esses mesmos ciclos. Então, a gente trazer isso para a educação, ensinar essas meninas, né? Que estão aí tendo filhos, a importância delas cuidarem dessa alma que vai nascer nesse mundo. E aí a gente vê a transformação real, né? Até dessa questão dos valores, né? Porque o Ayurveda é baseado em valores, que são os mesmos valores do yoga, né? Então, não roubar, não mentir, né? Tudo isso que a gente já ouvia falar, né? Do nosso mestre Jesus aí, né? Que, com outras palavras, mas é basicamente, né? Esses valores, colocar esses valores nessa educação. Né? Mas, principalmente, de se respeitar também, né? De trazer o autoconhecimento mesmo, para que tudo isso possa acontecer. Marina, agora como você é uma especialista, eu até então sabia que você é uma mulher empreendedora, empresária, né? Cuidava daquela empresa num todo, mas não desconhecia essa área sua com a mulher, com a criança, no cuidado, na saúde da mulher. Eu queria, assim, a gente tem recebido algumas mulheres aqui, autoridades também, que trabalham na área da defesa da mulher, nesse empoderamento. Enfim, a gente sabe que a mulher cada vez mais ela tem o seu espaço, né? Para muitos ainda acreditam que ela está buscando, mas não, ela sempre teve esse espaço e agora está ficando mais evidente, obviamente. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a mulher empresária, empreendedora, essa mulher que está começando, essa mulher que está buscando aí, muitas das vezes, se encontrar, como você mesmo falou, poder olhar para si, poder, né, enxergar a beleza, né, o que a mulher tem de valor. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, já que você também, dentro da terapeuta ayurvédica, faz um tratamento específico para as mulheres. Então, a mulher empreendedora, ela tem que perceber que ela tem um potencial, né, acima do comum, né, acima de qualquer potencial, que é o potencial dela particular, né, e ela confiar nisso, acreditar nisso, e ela poder fazer as pausas dela, que ela possa fazer as suas pausas, porque é necessário, né, respeitar o seu corpo, respeitar quando está doente, respeitar... É um desafio, porque a gente tem uma empresa que muitas vezes não para, né, e muitas vezes a gente tem que estar lá. Eu também estou menstruada, às vezes, e eu estou lá trabalhando. Mas eu sempre procuro me interiorizar mais, fazer o menos de coisas possíveis que eu possa, sentir o meu ritmo e respeitar aquele ritmo. Perfeito, perfeito. Eu estou com uma das maiores autoridades aqui na nossa região de Piracicaba, Campinas. O bom do nosso canal no YouTube, né, Giovanni? Que se você estiver na China aí, se você estiver na Índia aí, ó, ela tem aí seus mentores, né, indianos aí. Esse canal nosso no YouTube vai chegar na Índia, viu, Giovanni? Esse link a Marina vai encaminhar. Eu tenho certeza que ela vai encaminhar esse nosso podcast lá para os amigos, colegas dela lá na Índia, e nós vamos ser assistidos lá na Índia também. Mas eu estou aqui diante de uma das maiores autoridades em terapia ayurvédica, Marina Lourenço. Foi um prazer poder receber você aqui, a gente poder bater esse papo, falar um pouco sobre a saúde da mulher, dos benefícios que a Ayurveda pode trazer num todo. Eu queria estender aqui, falar um pouco sobre a saúde do idoso, da meia-idade. Tem bastante assuntos aqui que a gente pode discorrer com a Ayurveda, mas eu confesso que o nosso tempo aqui, ela tá na semana do yoga lá, viu? Vocês que precisam aí dar uma
Dá uma equilibrada, dá uma semana do yoga lá no Artion. Muito obrigado, viu, Marina? Obrigada a vocês, Mael, pelo convite. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui no Atual. Você que nos segue aí pela rede social, @atual.podcast, ou você pode também lá no nosso canal no YouTube, @atualpodcast. Não tem um arroba no YouTube, né, Giovanni? É direto, é Atual Podcast. Oi? Tem a revista Atual, verdade, gente. A gente tá precisando daquele evento, né, Marina? O último evento. Eu acho que você até participou, e acho que teve uma pessoa que você levou, um casal, que eu acho que eu não sei se era um dos seus mentores que participou. Verdade. Uma pessoa. Eu acho que me falando agora, eu me lembrei que você levou um deles, eu não sei qual foi deles. o doutor Iola. Eu lembro que ele foi e participou com você lá. O professor indiano, né? Você falou para referenciar, né? Tem o Dr. Iola, Dr. Mandar, Dr. Lili, que são muito conhecidos lá na Índia, né? Sim. E as suas respectivas esposas da saúde da mulher, né? Doutora Bharat, doutora Sunadi, doutora... Eita, agora esqueci. É bastante gente. Bastante gente. Gente, se você tiver alguma dúvida sobre como é essa terapia da Ayurvédica, você pode procurar a Marina da Artion. Nós vamos deixar lá na descrição do nosso canal do YouTube todos os contatos da Artion. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá e fazer alguma coisa, gente. Tem muita coisa boa lá. E eu tenho certeza que, assim, na saúde de um todo, não só da mulher, mas do homem, como ela faz todos os atendimentos, com certeza a gente vai ter bastante coisa boa lá para poder conhecer e, obviamente, buscar aí melhorias para nossa saúde. Obrigado, viu, Marina? Obrigada a você. Fechou, Giovanni?